Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live. Estão entrando aí a doutora Olívia Coutinho, nefrologista, que estará aqui comigo para falar o que acontece quando o médico decide olhar e direciona seu olhar para além da doença. E é um assunto muito interessante que a gente vai falar aqui. Eu já vou chamar aqui a Olívia Coutinho, doutora, que é nefrologista, e ela ajuda pacientes com doença renal crônica a direcionar e a ter uma vida mais leve. Então, eu sou cirurgião oncológico, eu sou o Dr. Alex Bruno, e eu ajudo mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer a lidarem com esse desafio da melhor maneira possível. E aqui a gente vai falar muito além da doença, muito além da medicina, que é no que a gente acredita. Então já vou chamar aqui a doutora Olívia Coutinho. Sejam bem-vindas, a doutora Olívia Coutinho. Ela é médica, nefrologista. Ela é natural do Rio de Janeiro, ela mora em Vitória, Espírito Santo, ela faz um lindo trabalho em cuidar dos pacientes com doença renal crônica, que é um importante problema de saúde pública, né? 10 milhões de brasileiros no mínimo, sofrem com essa doença, em que existe uma redução da filtragem do sangue, né, pelos rins, de maneira bem simples na explicação, em que assim acumulam alguns tipos de excretas, de lixo, né, vamos dizer assim, no corpo. A doutora vai poder explicar muito melhor, mas isso prejudica muito a saúde e precisa de um cuidado, né, um cuidado prolongado. E isso toca muito no meu trabalho, né? Eu sou cirurgião oncológico, eu sou formado pelo Instituto Nacional de Câncer desde 2012. Eu terminei a minha formação de 3 anos de cirurgia oncológica. Antes disso, eu fiz 2 anos de cirurgia geral. E a cirurgia, ela está envolvida em 90% do tratamento do câncer. Então, 90% dos pacientes oncológicos vão precisar de uma cirurgia em algum momento do seu tratamento. Pode ser para fazer uma biópsia, pode ser para fazer um tratamento, né, retirar um tumor, ou mesmo pode ser num campo em que a doença já está avançada e a cirurgia ali vai formar ali, vai ser uma forma de alívio para esse paciente. E a grande coisa é que todos esses pacientes, ao ter cuidado de muitos e muitos pacientes desses, eu fui percebendo, Olívia, que esses pacientes, muitas vezes, por mais que sejam pessoas diferentes, eles sempre tinham, assim, problemas mais relacionados a medos, a como viver a doença de uma forma melhor, a como ressignificar, a como lidar com assuntos do dia a dia, tendo a doença, ou já ter sido tratada e no retomar da sua vida, né? Então,
isso me fez muito presente, então eu sou cirurgião oncológico, eu faço cirurgias realmente complexas, cirurgias grandes, eu sou cirurgião robótico. Atualmente, eu dirijo a minha principal atenção para o tratamento de mulheres, principalmente no campo da cirurgia ginecológica, no aparelho digestivo, da cirurgia abdominal, e também atuo na área de câncer de pele, melanoma. Então, por ter tratado muitos pacientes oncológicos, eu percebo que no final das contas, né, cada paciente tem uma individualidade e o médico, ele vai ter que somar também os seus conhecimentos, também a sua humanidade, a sua forma também de transmitir tranquilidade e transmitir toda a sua experiência para aquele paciente que às vezes nunca ouviu falar de câncer. E aqui entra uma das principais palavras aqui, a principal frase, né, que eu trago hoje para a nossa conversa, né, sobre o tema: o que acontece quando o médico direciona o seu olhar para além da doença? Porque a grande coisa é que medicina se faz com palavras. Medicina se faz com remédios, se faz com tratamentos bem feitos, com profissionais que entendem, que se dedicam a vida para fazer isso. Está aqui eu, está aqui a doutora Olívia, cada um em sua área, dedicam a vida para aprender, para fazer o tratamento correto. Mas, sobretudo, a medicina se faz com palavras. Palavras de incentivo, palavras de amor, palavras de entendimento. Às vezes não é palavra, mas você só precisa ouvir o seu paciente, dar ouvido, acolher aquilo. Porque às vezes nem o doutor Alex, nem a doutora Olívia vai ter a palavra perfeita para dar para o paciente. Às vezes a palavra perfeita que ele precisa ouvir é de Deus. E para isso pode ser que esse paciente, essa paciente, no seu íntimo, no seu momento de oração, ela vai receber essa palavra, né? Então, está aqui então a medicina também feita com palavras, com emoção e também com olhar além da doença. Então, esse que é o principal foco da nossa conversa hoje, Olívia, doutora Olívia. Eu queria que você se apresentasse, falasse sim um pouquinho da doença renal, do porquê que você decidiu cuidar de pacientes renais, né? E por que também que você descobriu que esses pacientes precisavam muito de você, não só para ser um ser humano técnico, embasado nas evidências médicas, nos trabalhos científicos, mas aquela ser humana de amor, de compreensão, de compaixão e de equilíbrio, né? Trazendo também o equilíbrio, né? Uma vida melhor, mesmo enfrentando uma doença crônica, né? Sem dúvida. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. A gente não se conhece há tanto tempo assim, mas eu admiro muito seu trabalho da sua esposa, né, da Irlena, que são médicos maravilhosos, assim, que me inspiram todos os dias, pelo carinho, pela forma como tratam as pessoas. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Olívia, né? Eu sou carioca, como ele falou. Já estou até aqui com o meu copo de mate, que me acompanha, entendeu? E eu estou no Rio de Janeiro hoje, porque eu vim passar uns dias aqui com as crianças, né? Porque eu moro, na verdade, no Espírito Santo há 14 anos. Então, já moro no Espírito Santo desde 2010. Eu fiz toda a minha formação de medicina no Rio de Janeiro. E medicina, para mim, foi uma escolha por missão, por amor mesmo. Assim, isso sem... não estou falando isso da boca para fora, quem me conhece sabe, desde muito novinha eu decidi ser médica, com 12 anos eu decidi ser médica, e nunca me preocupei se eu ia ganhar dinheiro com isso, se eu não ia ganhar dinheiro, isso nunca passou na minha cabeça, sabe? Eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas porque eu entendia isso como uma missão de Deus para mim. Então por que eu estou falando isso? Porque isso já acompanha a minha trajetória desde muito cedo, né? Na minha vida. Então, eu fiz nefrologia, eu não sei explicar exatamente por que eu fiz nefrologia, porque eu queria ser psiquiatra, né? Eu acho que até meu amor pela psiquiatria veio, acho que está muito relacionado com essa coisa da escuta, de eu gostar de ouvir as pessoas, né? Enfim, de entender mais do que a doença. Então, acho que a psiquiatria veio para mim nesse mesmo contexto. Mas em algum momento da vida, no finalzinho da faculdade, na verdade, já formada, né? Quando me formei,
Eu acabei desistindo da psiquiatria por uma série de motivos, acabei escolhendo fazer nefrologia. E eu sou nefrologista, então eu terminei a residência no início de 2010, já tem 14 anos, né? Eu terminei a residência e fui para Vitória. E assim, na nefrologia eu comecei a perceber o sofrimento dos pacientes com doença renal. Porque você sabe muito bem disso, né, Alex? Existem doenças e doenças, né? Então a pessoa vai num dermatologista, às vezes com uma lesão de pele, ela pode ser uma coisa que ela vai tratar ali, vai curar, vai resolver. Como também há doenças dentro da dermatologia que são crônicas, como por exemplo uma psoríase, né? Então, assim, toda especialidade tem pacientes com doenças mais simples e doenças mais complicadas. Mas dentro da nefrologia, a gente tem muito forte a questão da doença renal crônica, tá? E o que seria doença renal crônica? Por definição, a doença renal é uma doença que é progressiva e irreversível. Então, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples, né? As pessoas geralmente não têm sintomas, né? É uma doença silenciosa na grande maioria das vezes, então a pessoa não sabe que tem. Se ela não fizer certos exames de sangue e de urina, ela não vai descobrir. Ela muitas vezes só vai descobrir quando a doença já está muito avançada. E o que acontece? Né? O nosso rim ele é responsável por filtrar as toxinas do nosso organismo e jogar fora pelo xixi. Ele não faz só isso, ele também produz uma série de hormônios, né? Produz uma série de substâncias que vão manter, por exemplo, a sua saúde óssea, que vão manter você sem anemia, tá? Que vão manter o seu sangue no pH adequado, nem ácido demais, nem básico demais, enfim. O rim, ele na verdade é um órgão muito completo, que na verdade a gente muitas vezes não tem essa noção, né? As pessoas falam muito de coração, sei lá, principalmente na de cérebro, mas muita gente não sabe a importância dos rins para o nosso corpo, né? E a doença renal, ela tem essa característica, como ela não dói, na grande maioria das vezes, né, apesar de ser isso é meio fora do senso comum, né, as pessoas acham que o rim dói, ele até dói em certas situações, né, então se o paciente tem uma pedra no rim, se ele tem alguma coisa distendendo o rim, se ele tem uma infecção urinária alta, o seu rim vai doer, ok. Mas a grande maioria das doenças renais, elas são silenciosas. Então, a pessoa muitas vezes descobre com uma doença renal já em fase muito avançada, como eu falei. E muitas vezes ela acaba tendo que ir para a diálise, né? Então, o que é a diálise? A diálise ela é uma terapia de substituição renal. Ela não cura o seu rim, mas ela faz o papel do seu rim, né? Ainda que de uma maneira incompleta, porque o que Deus fez, o homem não consegue reproduzir, né? Então, se você tem uma doença renal e não faz diálise, você vai, obviamente, né, continuar vivo, tendo uma parte das suas funções, mas algumas coisas você vai ter que fazer além disso. Então, não é só fazer diálise, você vai ter que tomar medicação, fazer dieta, enfim, fazer uma série de coisas para te ajudar aí no tratamento. E muitas vezes, quando a pessoa entra em diálise, isso causa um rebuliço na cabeça dela, sabe, Alex? Porque ela é muito difícil, realmente, assim, existe uma mudança de vida muito grande. Eu comecei a perceber isso, assim, à medida que eu fui tratando pacientes com doença renal. Porque é uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Tem gente que pergunta assim, mas se eu tiver uma doença renal crônica, eu posso ficar curada? E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que para Deus nada é impossível. Eu creio muito em Deus, eu sei que você também crê. Para Deus nada é impossível. Mas do ponto de vista médico, é uma doença que a partir do momento que você tem, ela vai evoluir necessariamente, né? E aí a velocidade da evolução é que vai modificar. Então você pode evoluir rápido ou não, dependendo do tratamento que você vai fazer, dependendo da doença específica que está te levando a ter perda de função renal, porque algumas doenças são mais rápidas, outras não. Então, assim, há muitos fatores. Por isso que é tão importante que o nefrologista pegue esse paciente em fases precoces. Quanto mais cedo a pessoa descobrir doença renal, maior a chance de adiar a entrada em diálise. Quando eu falo adiar, é porque eu prefiro dizer adiar do que impedir. Porque muitas vezes, mesmo com tratamento, a gente não consegue evitar que a pessoa entre em diálise em algum momento. Mas com certeza a gente consegue adiar essa entrada, fazer com que a pessoa entre o mais tarde possível, tá? E dentro dessa minha vivência com a nefrologia, por eu ter já um lado muito humano, eu não falo isso para dizer que eu sou melhor que ninguém, de maneira nenhuma, isso é meu, quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Eu me preocupo com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender, eu até brinco que esse meu lado psiquiatra é muito forte para mim, né? Então, eu gosto realmente de dar atenção para o meu paciente, porque isso que você falou no início, Alex, é uma coisa muito importante. Muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra.
Porque às vezes eu não tenho a cura para a doença dela. Mas se eu tiver uma palavra de consolo, de ânimo, de incentivo, essa pessoa muitas vezes ela vai sair do consultório, ainda que com uma notícia não tão boa, mas ela vai sair esperançosa. E a Bíblia fala o seguinte, lá em 1 Coríntios 13, que tudo vai passar, mas que no final vai ficar a fé, a esperança e o amor. Então, assim, eu acho que é isso que a gente, como médico, precisa também passar para os nossos pacientes. A fé de que, independente do que aconteça, Deus tem sempre um propósito. A esperança de que dias melhores vão vir, mesmo com dificuldade, porque nem que seja para te fazer amadurecer, para te fazer crescer enquanto pessoa, as dificuldades vêm para isso. E o amor, né? O amor de se sentir acolhido pelas pessoas ao seu redor e se sentir acolhido pelo seu médico, né? Então, usando as palavras aí da Bíblia, trazendo para esse contexto, né? Então, o que acontece? A doença renal crônica, ela aparece, sabe, em contextos, assim, muito comuns na vida do indivíduo. Então, assim, se você tem pressão alta, principalmente se você não cuida da pressão, se você tem diabetes, se você usa remédios, suplementos, enfim, várias coisas que tem por aí, o remédio da vizinha, por exemplo, o remédio que eu vi na televisão, que eu vi na internet. Se você faz uso dessas coisas de maneira indiscriminada, como eu falei, se você é hipertenso, diabético, se você está assim, muito acima do peso, se você é obeso, né? Se você tem ou já teve história de pedra nos rins, de repetição, infecção urinária de repetição, enfim, existem uma série de coisas, falei das medicações, e aí chamando muita atenção para os anti-inflamatórios, que é uma coisa que vende assim na beira assim, da farmácia, não precisa de prescrição médica, mas pode trazer muitos problemas. Então, a doença renal, ela vive muitas vezes à espreita, e as pessoas não sabem disso, sabe? Então, como é que a gente pode descobrir que a pessoa tem doença renal? É através de exames de sangue e de urina. Por isso que é tão importante você fazer um acompanhamento buscando encontrar, né? Tem gente que fala assim, eu não vou procurar doença não, porque quem procura acha. Realmente, quem procura acha, mas isso pode te ajudar a diagnosticar numa fase precoce uma doença que pode ser muito mais grave se não for diagnosticada a tempo, tá? Então, isso aqui é só um recadinho que eu queria deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Excelente. Agora, em relação à questão do acolhimento ao paciente, aí é que eu queria trazer algumas coisas aqui, né? Como isso sempre foi uma preocupação minha, de maneira muito natural, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos um jeito próprio de atender as pessoas, né? Quando eu falo jeito próprio, não significa melhor ou pior que ninguém, né? Mas eu tenho realmente uma característica de ouvir o meu paciente. As minhas consultas geralmente são longas, sabe? Eu sempre tive problema com isso, porque dependendo do lugar que eu trabalho, querem que eu atenda um monte de gente, não tem nenhum problema. Você também, né? Sempre. Até no pronto-socorro. Um problema sério. Pois eu tomava um fila enorme lá, porque eu queria resolver meu paciente. Ele está ali na minha frente, eu tenho que ouvir ele, senão eu não consigo resolver. Esse tipo de médico com o nosso perfil sofre muito, né? Dependendo do trabalho que ele tiver. E eu demorei muito tempo para entender isso, né? Eu também. E até você entender que você talvez ali não seja o seu lugar, né? E isso tem ficado cada vez mais claro para mim. E eu acho que nessa busca, eu vou te contar um pouquinho da minha história com uma das coisas que a gente escreveu aí, que foi o coach, né? Que o que acontece, né? Nessa minha busca, em algum momento eu comecei a perceber que eu não me adequava a certas coisas, sabe? Porque pelo meu jeito de ser, mais devagar, assim, de ouvir, sabe? Mais tranquila e tal. Muitas vezes a gente não é compreendido, sabe, Alex? A gente é visto de uma maneira um pouco errada. Então as pessoas acham que você não é proativo, que você não é resolutivo, mas muitas vezes é porque o seu modo de funcionar é diferente, né? Isso. E eu comecei a buscar isso. E aí, Alex sabe disso, que a gente participa, né? Em algum momento eu descobri um grupo que trabalha, enfim, fala sobre a medicina melhor, né? Que a gente, inclusive, se conheceu lá. E nesse contexto eu conheci uma pessoa que ela é uma coach para médicos, que é a Claritia, que me atendeu, que te atendeu também, né? Isso. E na verdade, o meu objetivo de procurá-la foi para organizar justamente a minha vida profissional. Eu comecei a me sentir, tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu cheguei aqui, eu tenho quase 20 anos de formada, vou fazer 19 anos agora em agosto,
e eu ainda me sinto meio perdida em algumas situações, assim, né? Não me encontrei. E foi nesse contexto que eu resolvi começar a fazer consultório, né? Consultório particular. Porque aí eu consigo ficar o tempo que eu preciso com o meu paciente, sabe? Então, quem é meu paciente sabe disso. Se eu precisar ficar 1 hora e meia, eu fico. Se eu já tive paciente que eu fiquei 2 horas com ele, entendeu? Mas assim, eu faço questão absoluta que ele saia de lá com todas as dúvidas dele sanadas, né? Então, ele vai sair de lá entendendo absolutamente tudo sobre a doença renal dele. Ele vai sair de lá entendendo todas as possibilidades terapêuticas para ele, né? Tudo que ele precisa fazer para tentar melhorar e com toda a honestidade possível de dizer quando que a fase da doença que a pessoa está, né? Então, se é uma doença que já está na fase de diálise, ela vai sair de lá com isso muito claro, mas também eu nunca tiro de maneira nenhuma a esperança de ninguém, sabe? Muito pelo contrário. Uma coisa que é muito forte em mim é fazer a pessoa entender que a vida dela não precisa acabar porque ela tem doença renal, porque ela precisa agora fazer uma dieta específica, ou porque ela tem que tomar um monte de remédio, ou porque a vida dela vai ter que mudar. Mas, na verdade, a vida, ela é feita de grandes adaptações, né? A gente não pode, assim, achar que a nossa vida vai ser sempre a mesma, né? Então, isso é tão importante para o nosso paciente, né, Alex? Assim, que ele entenda que mesmo que ele esteja num contexto de mudança de vida por conta de alguma doença, isso não é o fim da vida. De repente é um capítulo que se encerrou, mas ele vai abrir um novo capítulo na vida dele, que vai ser diferente do anterior, mas que muitas vezes pode ser até melhor, né? Porque eu conheço pessoas que depois que descobriram, por exemplo, a doença renal, elas tiveram uma melhora importante da qualidade de vida. Elas se aproximaram mais da família, elas começaram a entender que só trabalho não leva ninguém a nada, só trabalho, não dizendo que o trabalho não é importante. Ou, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que tudo depende da forma como você olha. E ressignificar a sua doença é uma das minhas metas com os meus pacientes. Eu preciso que eles entendam que as coisas que acontecem, elas mesmo sendo difíceis, elas vêm para nos ajudar a nos aproximar de Deus, a evoluirmos como pessoas, entendeu? A entender qual é o nosso papel no mundo. Então, eu acho que tanto a doença renal como o câncer, nesse ponto, eles se juntam, né? A pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ela tem que fazer, ela para pensar na vida. Eu falo isso porque eu já tive um diagnóstico de câncer de mama, né? Então, eu sei bem como é que é isso. A pessoa precisa realmente ressignificar a vida ali naquele momento e as decisões que ela toma dali para frente é que vão ditar o futuro dela, né? Assim como a doença renal. Então, doenças em que a pessoa precisa, que a pessoa leva um baque muito grande, isso aí, nessa hora que o médico precisa ser aquela pessoa para estar ali do lado dela e falar, olha, receber esse diagnóstico não é o fim da sua vida. Eu acho que para você deve ser a mesma percepção que eu tenho, talvez até porque a palavra câncer e a palavra hemodiálise, eu acho que elas causam no indivíduo mais ou menos a mesma percepção, que é, vou morrer. Minha vida acabou. Então, se eu recebo um diagnóstico de câncer ou se eu recebo um diagnóstico de tenho que fazer hemodiálise, é exatamente a mesma percepção, pelo que eu percebo. Mas não precisa ser desse jeito, né? E nessa busca por me fazer entender cada vez melhor para os meus pacientes, foi que eu encontrei algumas técnicas que hoje em dia eu utilizo com os meus pacientes. Então, assim, na verdade, eu comecei fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, porque, como eu falei no início, né, eu sempre gostei muito de psiquiatria, mas já até pensei em fazer psiquiatria depois disso, né, há uns anos atrás, mas entendi que não, o meu lugar era na nefrologia, para dar justamente apoio para esses pacientes, sabe? Eu acho que Deus me trouxe até aqui, para que eu possa ser uma referência para os meus pacientes renais que precisam de um acolhimento. Então, eu fiz a minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, né, que eu terminei recentemente, e com isso eu comecei a entender cada vez melhor como funciona a mente das pessoas. Nossa, né? Porque como médica eu tenho o pré-requisito para fazer essa pós-graduação, né? Só médico e psicólogo que pode fazer. Mas que me ajudou a entender bastante sobre isso. E nesse contexto, né, eu estava falando da Clarite, né, que foi a pessoa com quem eu fiz o meu processo de coach para me entender enquanto profissional. Eu gostei tanto que eu resolvi fazer o curso, né, para ter essa possibilidade de ajudar os meus pacientes com a ferramenta de coach. E aí eu quero só fazer aqui um comentário nisso, é que assim, as pessoas têm muito preconceito com a questão de coach,
Existem muitas piadas por aí na internet, que inclusive eu ouço e morro de rir. Entendo quando as pessoas falam, ai, você fez coach. Eu fiz. Por quê? Porque, infelizmente, existem pessoas que transformaram isso numa coisa, assim, realmente passível de críticas, né? Então, muitas pessoas transformaram o coach numa coisa que é ridícula, né? Só que, quando você utiliza as técnicas de uma maneira correta e sem, assim, sabe, assim, quando as pessoas. Sem essa pegada de, tipo assim, vambora, não sei o quê. Como se fosse, assim, uma coisa que você está se tirando sua realidade, né? Deixando de considerar sua realidade para ficar lá fazendo técnicas que vão te fazer ter motivação. Não se trata disso, né? Se trata Verdade. muito mais de você se posicionar diante daquilo que está acontecendo com você. Então, eu tenho um problema X. O que eu preciso fazer para resolver esse problema X? Então, eu vou criar uma meta e eu vou entender como que eu chego nessa meta. Entende? Então, assim, eu entendo o coach, assim, e depois eu sei porque a Alex também fez, né? Nós fizemos no mesmo instituto, e depois a gente fez a segunda formação em Master Coach, né? Que para poder aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos. E eu vejo como que isso pode ajudar o nosso paciente. Então, assim, eu já utilizo algumas técnicas que eu aprendi, tanto na pós de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, como na formação em coach, com os meus pacientes, entendeu? Para que eles possam entender como que eles podem pegar aquele objetivo deles, aquela meta deles, que no caso, muitas vezes, a meta é o tratamento, né? E como transformar isso em pequenas metas que vão fazer ele alcançar aquele objetivo. É basicamente isso que a gente faz, né? Eu quero até aqui dar uma parada para ouvir de você se você concorda, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, porque a gente sofre muito preconceito com isso, né, Alex? E assim, mas na verdade, pessoas sérias fazendo esse tipo de coisa podem ajudar demais o nosso paciente, né? Então a gente não está fazendo isso com o objetivo de tipo assim, vamos ganhar, ficar milionários a partir de agora vendendo cursos para as pessoas. Não se trata disso. Não que a gente também não possa entrar no mundo digital de maneira nenhuma, né? Mas o objetivo é ajudar pessoas. Então, quando você usa esse tipo de coisa e o paciente olha para você e fala assim, nossa, doutora, isso que... Cara, isso... A forma como você me ouviu, a forma como você colocou as coisas, essa forma que você me deu de lidar e enfrentar a minha doença me ajudou, né? Então, ouvir isso não tem preço, né? E aí eu queria até ouvir de você aqui, para não ficar falando sozinha. Você acha que tudo isso que eu estou falando faz sentido? O que você pensa sobre isso? Olha, eu achei linda a sua fala, tá? E concordei, assim, em gênero e número e grau. Porque, como você falou, a hemodiálise, ela desperta um medo no paciente. Tá? O câncer, ele desperta o medo do paciente. Um diagnóstico de câncer, ele vai despertar um medo da morte. Um diagnóstico de câncer pode reaflorar algum sentimento ou alguma mágoa ou algum trauma que a pessoa teve no passado, que às vezes já estava cicatrizado. Então, imagino também que o diagnóstico da doença renal também pode despertar isso na pessoa, né? Então, a grande coisa, e falando aqui do medo que isso causa, né? Falando do medo, né? O medo, o oposto ali do medo, dos sentimentos derivados do medo, é os sentimentos derivados do amor. É os sentimentos derivados do amor que vem a compreensão, vem a conexão com Deus, vem a conexão com com o nosso lado interno, com as pessoas ao nosso redor. Então, afinal, nós somos seres humanos, nós somos seres que dependem uns dos outros, né? Vivem em comunidade. Está dentro de nós, o amor está dentro de nós. 90% das coisas que a gente acredita aqui ou que perturbam a gente são derivadas do medo. É o medo da morte, é o medo de não ser aceito, o medo de não agradar, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não ser merecedor, as guerras, as brigas, as vinganças, o medo da política, o medo da pobreza, da doença, o medo de sofrer, o medo de viver. Às vezes,
se a gente não parar para pensar, o medo de viver às vezes é maior do que o medo da morte. O desconforto de viver pode ser maior do que a morte. Então você falou ali da pessoa ali que identificou aquilo e que o médico pode ajudar a sair do campo da vítima, né? Olha o que a vida fez comigo, para levar para o campo do olha o que eu faço com o que a vida fez comigo, né? Olhando para o presente e direcionando para o futuro, né? Então aqui entra o coaching, porque justamente até as técnicas de coaching elas têm esse olhar do presente, não que o passado não é importante ou nem precisa ser discutido, e para isso tem um psicólogo que tem um trabalho importantíssimo. Mas quando a gente pensa em presente orientado para o futuro, o coaching entra muito aí. E falando, por último, no medo, né, voltando no assunto, 27% dos brasileiros têm medo do câncer, né? Então, o câncer está muito atrelado ao medo. Mas quando a gente fala de medo, 90% do medo ele é embasado em coisas que não aconteceram, coisas que nem vão acontecer, mas que a pessoa ali fica remoendo. Então, como que é importante a função do médico pegar cada medo. Então, por isso que aquela que você falou de passar mais tempo com o paciente na consulta, isso eu também faço aqui no meu consultório. Hoje eu também só atendo pacientes particulares, né? Eu só atendo pacientes particulares nesse momento. Eu também. No meu consultório, porque eu consigo fazer uma consulta de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas, se precisar. E aí, dentro do que você falou, e trazendo uma dica prática para quem está nos ouvindo aqui, se você enumerar todos os seus medos relacionados à sua doença, ou qualquer medo relacionado a algum problema, se você racionalizar, o simples fato de você começar a racionalizar cada um deles, você já vai começar a diluir eles, você vai começar a enfraquecer eles. Peraí, será que eu vou morrer mesmo de câncer? Será mesmo que eu vou morrer de uma doença renal crônica? Né? Então a gente não sabe o dia de amanhã, nós somos seres humanos, a gente não sabe que a gente vai morrer. Esse é o segredo aí de Deus com a nossa alma. A gente não sabe, né? Mas a grande coisa, então, de você enumerar esses medos é você levar para o seu médico. Isso é importante no tema, né? Quando o médico direciona seu olhar para além da doença, porque esse médico vai pegar cada medo desse e racionalizar. E, no final das contas, é possível que sobre 10% desse medo aí, que é real, que realmente você está certo de ter esse medo, mas que talvez o coaching, talvez o médico, talvez as pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, vão te ajudar a lidar melhor com esse medo real, por exemplo, que ficou, 10% que ficou. Né? Veja que já está tirando aí uma boa parte da carga do medo. E a outra coisa que combate o medo são as ações. No momento que a gente começa a agir de encontro ao que a gente tem medo, através das ações, através do cuidado médico, através de fazer uma dieta corretamente, através de fazer seu exercício, através de ajudar a manter bons pensamentos, a partir do momento que você faz o acompanhamento direitinho, seu médico, esse é o momento que você está conectado com a resolução do seu problema. É outra forma do medo caindo, né? E, por último, a esperança. A esperança, ela pode ser um sentimento, uma emoção, a gente pode entender a esperança como isso. Mas a esperança dentro do campo da medicina, dentro do campo da doença, eu gosto muito de trazer a palavra esperança como uma trilogia de metas, caminhos e ações. Então, para você ter esperança dentro da doença que você tem, independente se ela é inicial, se ela tem cura ou não, se ela pode ser evitada ou se quer que seja, se você tiver essas 3 coisas com relação à sua doença, metas, ou seja, seu médico vai te ajudar a estipular essas metas. Ó, a partir de agora, nossa próxima meta é fazer uma cirurgia. A nossa próxima meta é
cuidar da alimentação, cuidar dos nossos hobbies ou do nosso trabalho, o que quer que seja. Essas são as nossas metas daqui para frente. E sabendo as metas, a gente vai desenhar os caminhos. Dentro desses caminhos, né, a gente vai começar a caminhada. O caminho se faz caminhando. Caminhando. E dentro dessa jornada, a gente vai ter dificuldade. Não tem como dizer o médico, a mãe, né? A mãe que tem aquela criança linda já sabe todas as dificuldades, todas as pedras do caminho que essa criança vai pisar. Mas ela sabe que ela tem uma vida inteira pela frente, uma vida maravilhosa, uma vida de Deus. Mas ela sabe, e o médico também sabe que sim, pode ter ali uns momentos difíceis, e ali está o médico para abraçar o paciente, para dar a mão, a família, Deus, o auxílio das pessoas que o amam. Mas então, dentro desse caminho, que pode ser difícil, a gente então pode precisar recalcular a rota, a gente pode também achar também ali o motivo, por que você está fazendo, por que você está trilhando aquele caminho. Porque quando você pensar ali, o que faz você seguir quando todo mundo mais pararia? Perfeito. Alex, eu quero fazer esse tratamento porque eu quero ver minha filha se casar. Eu quero fazer esse casamento e eu estou muito disposta a fazer o que precisa ser feito. Então, naquele dia que for mais difícil, lembrar da sua filha que vai casar, por exemplo, estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa para você, o que quer que seja para você, seja um motivo para você, para viver mais, por exemplo, não importa, mas esse motivo, você lembrar dele nos dias difíceis, vai te ajudar a ter força, a passar por esse dia. E sim, é tão lindo que Deus deu a nossa vida, Deus deu o dia e a noite. Às vezes um dia você não está muito bem, você tem uma noite e tal, quando vê no outro dia você está melhor. Você recebe uma notícia melhor, né? Então, metas, caminhos e as ações. Então, enquanto você estiver agindo, não importa o que esteja a sua doença, não importa que situação seja, enquanto você estiver agindo, você está vivo, você tem esperança. Então, por isso, o médico aqui, para te ajudar a trilhar essa trilogia de metas, caminhos e ações, e assim você vai dizer, o meu caso tem esperança, tem esperança. Como é que você ouve isso, Olívia? Então, eu queria fazer algumas considerações em cima do que você falou, achei perfeito. Ninguém aqui, gente, está negando as dificuldades de se ter uma doença renal, de entrar em diálise ou de se ter um câncer. Ninguém está negando. Ninguém aqui está fazendo você pensar assim, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar. Não é isso, não se trata disso, né? A questão é exatamente isso. Como você lida com aquele problema que de fato existe. Né? Então, é isso que eu falo para os meus pacientes, né? E está dentro aí desse contexto do que você falou. Você tem um problema X, né? O que vai mudar é a forma como você enfrenta esse problema. É claro que a gente também não pode negar. Eu fiz umas anotações aqui do que você estava falando, por isso que eu estou aqui olhando, porque para eu não perder as coisas que eu queria falar. Mas assim, ninguém está negando então as dificuldades. Mas a gente precisa entender também que existem pessoas que têm uma dificuldade maior porque elas estão enfrentando, de repente, um processo psicopatológico envolvido, ou seja, uma doença psiquiátrica que está ali naquele contexto. Então, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno depressivo associado, então ela recebe um diagnóstico de câncer, e ela já tinha uma história de depressão, ou não, às vezes ela vai desenvolver uma depressão por conta daquele diagnóstico, essa pessoa vai ter que ser tratada por um psiquiatra, por um psicólogo, para que ela consiga melhorar e começar a enxergar as tais metas que a gente está falando. Conseguir enxergar o caminho que você falou, né? E para ter o resultado final, para ter as ações necessárias para ter o resultado que você quer. Então, uma das considerações que eu queria fazer ninguém está negando a dificuldade de se ter um diagnóstico desse de maneira nenhuma. Mas, se você não estiver bem, procure ajuda psiquiátrica ou psicológica, né? Às vezes você precisa das duas coisas. Então, assim, não entenda assim, eu sou fraco, eu não consigo enxergar a minha
eu não sou forte o suficiente para enfrentar um diagnóstico, um tratamento de câncer ou de doença renal sozinho. Então, busca ajuda, não é vergonha buscar ajuda, tá? Às vezes não é só uma questão que um médico, por melhor que seja o médico, vai conseguir te ajudar. Às vezes você vai precisar de uma outra ajuda, né? De uma ajuda no caso de um psiquiatra ou coisa do tipo. O psicólogo, né? Também é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, sabe, Alex, na minha pós-TCC, que eu achei muito interessante, foi sobre os pensamentos automáticos. Então, o que são os pensamentos automáticos? É aquele pensamento que vem na sua cabeça na hora que você, tipo assim, passou por uma determinada situação. Por exemplo, você chega lá, vou usar o meu caso, tá? Eu tive um diagnóstico de câncer, de carcinoma in situ de mama. Ou seja, carcinoma in situ é um câncer bem pequenininho, que graças a Deus, por isso que eu falo que o diagnóstico precoce é tão importante, eu peguei numa fase muito inicial, porque eu fiz uma mamografia, minha médica teve a luz de Deus de pedir uma mamografia quando eu tinha 40 anos, eu tinha lá um carcinoma in situ. Eu procurei e achei, mas achei para poder tratar, entendeu? Ok. Então, assim, digamos que... Amém. Digamos que eu tivesse descoberto aquilo, e aí o pensamento para mim fosse assim, vou morrer. Diagnostiquei um câncer, vou morrer. Esse vou morrer é um pensamento automático. É aquilo que vem na sua cabeça, e você não sabe nem por que veio aquilo. Vem por conta do seu senso, do que você escuta, do inconsciente coletivo, do que está ao seu redor sobre histórias de câncer. Vem por causa de um vizinho seu que teve câncer e morreu, ou que entrou em diálise e morreu, né? Então, esse pensamento automático é uma coisa que, quando a gente aprende a vigiá-lo, a gente tem um ganho muito grande, né? Então, por exemplo, porque todo pensamento automático, quando você começa a voltar atrás, o que você encontra é uma crença que está enraizada ali dentro, né? E muitas vezes isso está relacionado realmente ao medo que você falou. Então, o ser humano, ele é extremamente complexo, né? Por isso que eu não gosto muito dessas coisas de internet que a gente vê, tipo assim, não, faça isso, faça aquilo, que a sua vida vai dar certo. Não existe isso. Existe atitudes que você vai ter dentro do seu próprio contexto de vida, dentro de quem você é, dentro do que está à sua volta, e essas atitudes vão determinar aquilo que você vai ter como resultado final. Então, entendeu? E aí, eu falei isso tudo para dizer o seguinte, uma técnica que eu aprendi também na pós-TCC, que eu achei muito legal, que é o seguinte, quando você tiver uma emoção negativa, de repente você começou a ficar triste, do nada veio um sentimento ruim, para pensar qual é o pensamento que estava na minha mente quando eu comecei a sentir essa emoção negativa. Esses dias aconteceu isso comigo. Aconteceu uma determinada situação que me deixou triste, me deixou angustiada. E aí eu parei, pensei e falei assim, tá, mas qual foi o pensamento que eu tive que me fez ter essa emoção? E eu consegui identificar o pensamento. Eu só não vou falar para vocês que eu não me lembro agora. Mas assim, eu realmente, eu falei assim, cara, eu pensei isso. E aí eu voltei atrás, tá, mas por que esse pensamento me trouxe essa emoção negativa? Eu voltei um pouquinho mais atrás e falei, por causa daquilo que eu passei há 5 anos atrás, que me fez ter uma sensação, me fez acreditar numa determinada coisa que não é verdade, ou que foi verdade naquele momento, mas que tudo bem. As coisas, a vida não precisa andar do jeito que a gente planeja, sabe? Então, assim, começar a pensar sobre isso. Eu vou até começar a falar mais sobre isso no meu Instagram. Que eu acho que é uma coisa legal, que eu posso abençoar as pessoas com esse pensamento, como tem me abençoado, sabe? Mas, assim, identificar primeiro os pensamentos. Então, por exemplo, se você entra no consultório do nefrologista e você recebe assim, olha, você tem uma doença renal, infelizmente está muito avançada. O que eu penso? Assim, quando você tem uma situação que... Aí você... Desculpa, voltar aqui no pensamento, né? Você tem, então, um diagnóstico. Você chega lá e fala assim, você tem uma doença renal avançada. Seu pensamento automático vai ser assim, minha vida acabou. A sensação que eu tenho, Alex, não sei se você tem essa sensação, quando eu dou um diagnóstico de doença renal, principalmente quando é avançada, é que eu estou empurrando a pessoa precipício abaixo. Quando eu falo que ela tem que fazer diálise, então, a sensação que eu tenho é que ela acha que eu estou pegando ela assim, empurrando ela precipício abaixo para ela morrer de vez. E não é isso, sabe? A gente precisa começar a identificar exatamente isso. Por que isso me traz tanto medo? Por que isso me dá tanta angústia? Muitas das coisas que a gente vive são relacionadas a pensamentos que a gente vai criando ao longo da vida que não necessariamente refletem a realidade. Né? Existem também uma coisa que eu aprendi na minha pós-TCC, as distorções cognitivas, né?
São pensamentos que não são verdadeiros, mas que a gente tem lá na nossa cabeça. Então, esse pensamento, tipo, tive câncer, vou morrer? Tive câncer, o meu tratamento vai ser horrível? Tive doença renal, a diálise vai me matar? São pensamentos automáticos que trazem, na verdade, uma crença muito mais profunda de uma série de coisas, entendeu? De medo da morte, enfim, de uma série de coisas. É claro, gente, que é isso que eu tô falando. Se você tem um problema psiquiátrico associado, uma depressão, um transtorno de ansiedade mais grave e tal, você vai ter que tratar aquilo. Né? Não vai ser o seu médico aplicando só técnicas de coach ou de TCC que vai resolver o seu problema. Você vai precisar de um profissional que vai claramente tratar especificamente aquilo. Né? Que é uma coisa que a gente, por mais que a gente se esforce, não tem 100% de capacidade para fazer isso, porque, né, Alex, não é a nossa formação. Mas, quando é uma coisa mais simples, né, que não tem um transtorno associado, cara, fazendo isso ajuda muita gente. Eu percebo que, como eu trazendo isso para os meus pacientes, eles melhoram, sabe? Então, assim, sem brincadeira, os meus pacientes renais, eu tenho certeza que os seus pacientes oncológicos, eles não enxergam a doença da forma como a maioria por aí enxerga, tá? Eu tenho certeza, porque eu faço eles entenderem que a doença renal não é o fim da vida deles. Como você faz os pacientes oncológicos, as suas pacientes, entenderem que o câncer não é o fim da vida delas. E se houver alguma doença que, de fato, não tem tratamento humano, porque a gente sabe que às vezes isso acontece, cara, sempre existe a fé, a esperança e o amor que a gente pode dar para os pacientes, entendeu? O consolo, o trazer Deus, eu sei que você crê em Deus, por isso que eu estou falando isso aqui, o trazer Deus, o entender, fazer a pessoa entender o propósito, entender que a vida não para por aqui, sabe? Que a gente tem sempre, cara, nada acontece na nossa vida por acaso, sabe? Eu acho que se Deus permite as coisas, tem um propósito, eu nem questiono, sabe? Coisas muito difíceis aconteceram na minha vida nos últimos anos, quem me conhece sabe disso. Mas eu sempre mantenho o foco, tipo assim, se Deus quis, que isso permitiu que isso acontecesse, ele tem um propósito na minha vida e acabou, sabe? Eu vou seguir em frente. E sabe, uma outra coisa assim é que quando a pessoa consegue internalizar isso, internalizar assim, cara, minha vida, pô, tá indo por um caminho que eu não queria, mas exatamente o que você falou, o que eu posso fazer com isso que me aconteceu? É o famoso fazer do limão uma limonada, né? A gente, cara, recebe limões, assim, muitas vezes da vida, né? Mas, cara, o que você pode fazer com aquilo? Então, por exemplo, eu, com todas as coisas que me aconteceram na minha vida, eu amadureci pra caramba, entendeu? Inclusive, hoje em dia, eu vou te falar que o diagnóstico de câncer que eu tive, eu sempre pensei, eu não me desesperei, porque eu sabia, eu sou médica, então assim, eu sabia que estava numa fase inicial, eu sabia que o tratamento, né, ia ser efetivo, mas também sei que eu tenho risco de um dia ter de novo. Mas eu falei assim, cara, o que eu posso fazer com isso? E hoje, quando eu chego para os meus pacientes e eles falam assim, mas eu tenho doença renal, ou então qualquer coisa do tipo, eu falo assim, eu já tive um câncer. A pessoa me olha, ela fala assim, sério, doutora? Eu falei, tive. Eu fiz radioterapia, eu fiz cirurgia, eu tomo tamoxifeno e eu tô aqui. Então, se eu tô aqui, você também pode estar. Cara, isso muda o olhar das pessoas, sabe, Alex? Elas olham pra mim e falam assim, cara, se a doutora Fantástico. eu posso conseguir também. Eu falo, cara, Deus não me trouxe à toa. Deus deixou eu passar por isso para eu abençoar outras pessoas. Quando a gente enxerga isso na nossa vida, cara, é outra visão. E quando as pessoas enxergam isso, cara, ó, por exemplo, quer ver? Meus pacientes renais. Eu tenho pacientes que não aceitam a doença, que acham que a vida acabou, que só sabem praguejar em cima daquilo. E eu entendo, não é fácil, fazer diálise não é fácil. Ok. Muitas vezes é isso que eu preciso fazer. Eu preciso olhar para aquela pessoa e entender, cara, essa pessoa está deprimida. Essa pessoa, ela tá com transtorno de ansiedade grave. Eu preciso ajudar ela nesse sentido para ela começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Mas, por outro lado, eu tenho pacientes que enxergam a máquina como amiga delas. Que fala assim, uma vez o paciente falou assim para mim, doutora, eu nunca mais esqueci disso. Falei, doutora, a máquina de diálise é minha melhor amiga, porque eu tô vivo por causa dela. Abaixo de Deus, né? As pessoas costumam falar assim. E é verdade. Abaixo de Deus, porque a sua vida quem te dá ou tira é Deus. Mas assim, do ponto de vista humano, cara, é a máquina que tá mantendo ela viva. E aí a pessoa falou assim pra mim, a máquina é minha melhor amiga. Então eu não reclamo de estar aqui. Sou grata. Porque eu tô aqui, eu estar aqui fazendo diálise está me permitindo ver os meus netos crescerem. É aquilo que você falou. Ah, qual é a sua motivação para enfrentar o câncer? Ah, eu quero estar no casamento da minha filha. Qual é a sua motivação para enfrentar a doença renal? Cara, eu quero criar meus filhos. E nisso,
Eu tenho pacientes que estão há anos fazendo diálise. Cara, tudo é a forma como você olha. Esses dias eu postei no Instagram assim, eu tenho um paciente que tá... Vai ficar gravado, eu acho, né, Alex? Acredito que sim. Com certeza, vai pro podcast. A gente fala assim, qual é a sua motivação para a doença renal? Para tratar a doença renal? A minha motivação é ver os meus filhos crescerem. E nesse contexto, eu estava falando sobre isso, né? Cara, eu já vi cada coisa tão linda, sabe? Eu tenho pacientes que já estão fazendo diálise há 20 anos. Tá, lembrei que eu ia falar, que esses dias eu postei no Instagram assim, eu tenho paciente fazendo diálise há 30 anos. Aí alguém me mandou um direct assim, doutora, que horror. A minha mãe começou a fazer diálise agora, será que ela vai ficar 30 anos em diálise? Olha como a forma como você enxerga muda as coisas. Por outro lado, eu recebi um direct de uma pessoa falando assim, cara, que legal, ela está viva há 30 anos. Tudo depende da forma como você enxerga as coisas, sabe? Você pode olhar e falar assim, Jesus amado, 30 anos em diálise, eu não aguentaria isso. Ou então, cara, 30 anos em diálise significa que eu posso viver mais 30 anos numa doença que há 100 anos atrás me mataria, sabe? Não É estou isso. dizendo que é fácil, a vida de muitas pessoas é muito difícil, porque existe também a questão financeira, né? Existe a questão do trabalho, que muitas vezes tem gente que não consegue mais trabalhar. Existe a questão do apoio familiar. Então, assim, é um caldeirão, né? Tem eu brinco que é um quebra-cabeças, né? Você tem que ir juntando a parte familiar, a parte social, a parte financeira, a parte... Então, eu sei que não é tão simples assim quanto eu tô falando, né? Não é só uma questão de, eu vou ter a motivação. Mas muitas vezes o primeiro passo é você... Se você não tiver... Eu tô repetindo isso, gente, para deixar claro, tá? Então, assim, se você não tiver uma doença psiquiátrica que te impeça de ver isso, tá tirando isso, você não está deprimido, não está ansioso, não está com nada disso, não tem nenhum transtorno. Ok, considerando que você não tem nada disso, se você tentar olhar, isso que eu falo para os pacientes, tenta olhar pelo lado positivo, sabe? Eu até postei, acho que se bobear tá nos meus stories, uma menina que transplantou, tá? Alguém escreveu assim, esses dias conversei com uma mulher toda animada e feliz, cheia de disposição, faz diálise há mais de 10 anos, ela leva a vida normal esperando doador. É isso que eu tô falando, Ana Rosa, depende muito de como a pessoa enxerga, cara. Depende muito de como a pessoa recebe e entende o que acontece com ela, sabe? Igual eu te falei, eu olho o câncer que eu tive, que eu tomo remédio até hoje, eu tenho aqui escrito na minha cabeça, paciente oncológico, porque eu tenho que tomar tamoxifeno, eu tenho que ir no oncologista, eu não estou curada 100%, quer dizer, estou curada em nome de Jesus, mas eu falo assim, do ponto de vista médico, sabe? Mas, cara, eu não vou ficar pensando nisso. Muito pelo contrário. Eu falo assim, Jesus, obrigada porque eu pude usar isso para testemunhar da tua cura na minha vida, mas não é a cura apenas espiritual, é a cura médica mesmo, de eu ter ido no médico, eu ter descoberto cedo, e usar isso para abençoar outras pessoas, sabe? Para dar a elas ânimo de vida. Então, sempre tenta olhar para aquelas pessoas que enxergam a vida de uma maneira mais leve e mais simples, e use essas pessoas como exemplo na sua vida, sabe? São essas pessoas que você precisa olhar. Porque se você olhar para a pessoa que só vive reclamando, e reclamação não é necessariamente porque a pessoa se faz de vítima, não, muitas vezes é uma doença psiquiátrica que precisa ser tratada e vista com carinho e com cuidado, tá? Eu tenho uma paciente que ela faz diálise já há uns 2 anos e ela só reclama. Só reclama. Todo dia ela chega na diálise e fala: minha vida é uma porcaria, a minha vida é horrível. Não, não, não. Cara, começou a criar um clima tão difícil, assim, para todo mundo, a equipe, para os pacientes, assim, porque ela reclamava. E aí, um dia eu chamei ela e falei assim: o que está acontecendo? Falei: tá difícil conviver com você, porque você não enxerga. E resumindo, falei sério com ela, chamei ela, sabe assim, porque você tem que saber também a hora de dar um sacode na pessoa para ela abrir os olhos e entender. Precisa. Cara, claramente, sabe? E aí eu comecei medicação para ela. Eu não consigo psiquiatra, mas como eu gosto de psiquiatra, eu me meto a medicar paciente, né? Então, assim, eu comecei medicação para ela, indiquei ela pro psicólogo. Ela continua sendo uma pessoa de um temperamento difícil, mas melhorou. Entendeu? Pelo menos aquela reclamação excessiva diminuiu. Obrigada, Gilvan. A Débora é uma fofa. Eu cuido com muito carinho dos meus pacientes mesmo, assim. É uma coisa que eu faço com muito, muito amor mesmo. Obrigada. Mas, assim, por que eu tô falando isso? Gente, se você tá passando por um momento difícil, primeiro, busca Deus, sabe? Não acredito em Deus. Tenta, fala, conversa. Assim, é a minha fé, né?
Então, cada um, ninguém é obrigado a seguir a minha fé, enfim, né? Mas, assim, ter uma... fala, Deus, eu acho que você não existe não, mas eu tô aqui. Cara, coloca pra fora, sabe? Conversa. Se você acredita, ora, ajoelha, fala com Deus, enfim. Primeiro, para você tentar enxergar a beleza das coisas que acontecem com a gente. Então, a gente precisa, assim, pô, tá difícil. Tá difícil, beleza. O que eu vou fazer? Primeiro, busca ajuda espiritual. Eu faço isso, né? Eu me ajoelho e começo a conversar com Deus. Tá, primeiro ponto. Segundo, procura ouvir pessoas que têm coisas boas para te falar. Não é te enganar. Não é uma pessoa que vai falar assim, não, tá tudo bem, não preciso do médico, não. Não, esse médico tá exagerando, você não tem nada, não. Não é isso. Mas é uma pessoa que vai te dar força, sabe? Vai falar assim, cara, você consegue enfrentar isso. Terceiro, procure um médico que vai te dizer, te dar esperança, cara. Tipo assim, eu vejo o Alex. Eu não tô aqui pra puxar seu saco, não, Alex. Mas eu acho você, cara, você é um cara que no seu sorriso, e todo mundo que te conhece acha isso. No seu sorriso você já transmite paz, entendeu? Você já fica aquela pessoa que tá, tipo assim, não, vai dar tudo certo. Gente, isso é maravilhoso. Você tem uma pessoa assim, sabe? Eu brinco com os meus pacientes assim, eu chego na diálise e eu falo, bom dia! Aí eles, não que eu seja essa pessoa super efusiva, mas eu chego sempre falando e tento botar eles pra cima, sabe? Tipo assim, eles falam assim, aqui você não deixa a gente ficar pra baixo, né? Eu falo, não, não deixo não. Porque aqui quem é meu paciente tem que estar pra cima. Claro, respeitando as dificuldades de cada um, né? Eu tô falando de uma maneira bem geral, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E, cara, nossa, já passou o tempo. Eu vou só finalizar com uma coisa. Quando a gente olha para as coisas de uma maneira diferente, quando a gente busca a fé, quando a gente acredita na esperança, quando a gente está cercado de amor, quando a gente busca Deus, quando a gente tem uma família, bons amigos para te cercar, mas eu não tenho uma boa família, mas com certeza você pode ter bons amigos, entendeu? Porque Deus nunca deixa a gente sozinho. E um bom médico, tá? Porque às vezes assim, mas a doutora Olivia e o doutor Alex só atende particular. Realmente, a gente só atende particular, mas a gente fez essa opção para a gente poder, para eu conseguir aplicar coisas que eu não conseguiria aplicar nos meus pacientes de outra forma. Né, Alex? Então, cerque-se de pessoas que possam te dar expectativa de que as coisas vão melhorar. Independente do que aconteça, porque melhora não é só melhora de saúde, pode ser melhora de mentalidade, pode ser melhora de busca de objetivos, entendeu? Às vezes o seu objetivo é exatamente esse. Então, quando a gente fala busca de objetivos, não é ou ganhar dinheiro, mas tipo assim, que pode ser também, né? Ok, não tem problema, mas eu falo assim, às vezes o seu objetivo é ver o seu neto, a sua neta, se formando na escolinha, entendeu? Indo para o ensino fundamental. Então, cara, enxergue, tenta, quem tá aqui ouvindo a gente, tenta enxergar a vida, sabe? E se não tá dando, procura ajuda. Mas assim, a vida, ela muda muito, sabe? A gente precisa aprender a apreciar a beleza dessas mudanças que acontecem com a gente, sabe? Que não é fácil. Eu sempre brinco, eu não sou forte, a minha força vem de Deus, sabe? Mas assim, quando alguma coisa ruim acontece comigo, eu sento, eu choro, eu me ajoelho, eu choro, mas daqui a pouco eu levanto a cabeça e a vida segue. Entendeu? Então é isso que a gente precisa falar. E eu aprendo, sabe, Alex, todos os dias com os meus pacientes renais. Porque a gente, cara, eles me ensinam tanto, sabe? Como com certeza os seus pacientes oncológicos te ensinam também. Né? Então, assim, a gente como médico também precisa, quando a gente ouve o paciente, a gente também aprende muito, sabe? Então, cada paciente que passa na minha vida, eles estão deixando um pouquinho deles em mim, sabe? Assim como eu deixo um pouquinho de mim neles, sabe? Eu acho que essa relação se torna, às vezes, tão forte, tão simbiótica, que a gente consegue fazer um trabalho legal, sabe? Quando a gente consegue entrar no coração da pessoa, o tratamento, ele anda muito melhor, dá muito mais certo, porque a pessoa é muito mais aderente, ela confia em você. Então, isso é um papel que nós, médicos, muitas vezes, por conta da correria, por conta da incapacidade, da dificuldade da saúde como um todo, a gente às vezes não consegue fazer isso, sabe? Mas quem se propõe a fazer isso só tem ganhos, né? Então, eu acho que é por aí. Nossa, eu falei muito. Desculpa. É porque é um tema que eu amo. Eu amo falar dessa questão da empatia, sabe? É uma coisa que meus olhos brilham. Eu brilho assim, eu sou uma psiquiatra de alma, entendeu? Porque eu amo falar sobre essas coisas de comportamento,
de humanidade, sabe, de Deus, assim, eu sou apaixonado por esse tema, assim, sabe? Eu espero trazer isso para os meus pacientes, assim como eu sei que você traz para os seus, entendeu? Pode falar agora. Nossa, eu fiquei só te ouvindo aqui, você falou tanta coisa linda, realmente poderia ficar um tempo aqui falando disso o dia inteiro. E eu queria mostrar esse livro aqui que eu trouxe, ele chama Os Quatro Compromissos, de Miguel Ruiz. Ele é um livro bem fininho, tá? Eu já fiz uma live sobre ele, quem quiser procurar lá, fiz uma live inteirinha falando dos 4 compromissos, como que isso pode ajudar os pacientes com câncer. E esse autor, Miguel Ruiz, ele oferece esse livro aqui como um hábito simples, que todo mundo tem que praticar, ou teria que praticar, mas que a vida moderna não deixa isso tão fácil. Mas, na verdade, são coisas bem simples e tem a ver com fé, tem a ver com quebrar crenças, né? Então, precisa de coragem, sim, às vezes, para você quebrar uma crença que está te atrapalhando, né? Que está te gerando, por exemplo, a doutora falou, um desconforto. Você olhar para isso pode ser um ato de coragem, mas também pode ser um ato de libertação. Assim que você olha para uma crença ruim que está te limitando e você transforma ela numa crença libertadora, e assim o médico pode te ajudar, o coach pode te ajudar nisso, por exemplo, você passa a ver o mundo sobre outra ótica, né? Então, vendo o mundo sobre outra ótica, por exemplo, nesse livro, assim, que sempre a premissa dele é um livro de muito amor, fala muito de Deus, ele também traz a reflexão da morte, né? Então, a gente aceitar a morte como uma dádiva, como uma forma de você viver o presente, parar de viver no passado e não ficar tão preocupado com o futuro, não tão preocupado com o que os outros vão dizer, não tão preocupado com o que vai ser se eu fizer isso ou aquilo. Você passa a ser, né, uma pessoa ali já conectada com o presente, com a vitória, com a gratidão, com a criança que existe dentro de você, que afinal a gente só quer ser feliz, né? Então uma criança é a pura vontade de ser feliz, então a gente é isso também, a gente só precisa sim olhar para dentro, ter um tempo especial para a gente cuidar disso. E para quem ficou curioso quais são os 4 compromissos, eu vou falar aqui e conecta muito com o que a gente falou hoje, que é, primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Ser impecável com a sua palavra também tem a ver com o seu pensamento. Então, qual ali o sentimento que aquela paciente que chegou ali, né, triste e comunicando que ela estava ali para fazer diálise num dia de derrota, como se aquele outro que apareceu ali, nossa, essa diálise está me fazendo bem, está me deixando viver. Entende que as duas palavras têm conotações e sentimentos diferentes. Uma trazendo para uma coisa positiva, umas emoções positivas, e emoções positivas também combatem o câncer, emoções positivas também faz a pessoa viver melhor e mais, né? Mesmo tendo insuficiência renal crônica, e como que a emoção negativa também conecta, também abaixa a imunidade, por exemplo, isso é real, né? Isso aí é científico, não é crença. Esse livro é de uma filosofia tolteca de 3.000 anos atrás, mas olha como ele é positivo. Então, ser impecável com a palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Então, como é importante, mesmo naquela pessoa que chega falando uma coisa que para você foi ruim, ou deu aquele comentário, nossa, doença renal, diálise, não tem jeito não, daqui para frente é só derrota, ou não, o câncer vai morrer. Olhe como se aquela pessoa, o que a gente fala tem mais a ver com a gente do que com você. Então, quando alguém fala alguma coisa para você, ela não está falando sobre você, ela está falando sobre ela, sobre o medo dela, sobre como ela lida com isso, né? Então, você não internalizar isso, não, peraí, não. Eu estou fazendo diálise aqui, isso aqui é a minha vida. Não estou fazendo esse tratamento de câncer aqui porque eu vou viver. Ninguém sabe que dia que vai morrer. E saber
E não saber que dia que vai morrer é bom. Você olhar para o bom lado é você aproveitar seu dia. Com certeza. É cheirar seu filho, dar um abraço, um beijo na sua esposa, no seu pai, na sua mãe. Porque esse é o segredo da vida que faz ela ser interessante, né? Terceiro compromisso, para não delongar, não tire conclusões. Então, voltando nos medos que você tem, que às vezes não são reais, pegue esse medo e não tire conclusão com ele, leva para o seu médico. Ele vai te destrinchar isso, sabendo, não, olha, isso aqui você não precisa preocupar, não, que o seu caso não é assim. Tá vendo? E o último, dê o melhor de si. E dar o melhor de si não quer dizer que você vai vencer todas as vezes, mas dar o melhor de si é você fazer o que precisa ser feito. É você levar a sério o seu tratamento e também levar a sério todos os outros compromissos que eu falei e levar a sério você tomar as rédeas da sua vida e fazer o que precisa ser feito. Dar o melhor de si também significa que vai ter dia que você não vai estar tão bem, mas que você dá o seu melhor possível. Mesmo naquele dia que você não está tão bem, e lembrar do que, por que você está fazendo aquilo, isso também vai te deixar mais fortificado. Então era essa a última coisa que eu queria falar. Eu agradeço muito a doutora Olívia, foi uma generosidade incrível, todas as suas palavras aqui, essa live vai ficar gravada, depois você vai se assistir, eu sei que deve estar pretinho aí, mas uma vez eu fiz uma live assim, é bem desafiador, você fica ali ouvindo, né? Mas você vai se ver, e todo mundo que quiser rever essa live, que essa live tá uma live para ser revista e revista várias vezes, e daqui a pouco vai estar no meu podcast que eu fiz, que é o Caminhos de Cura, Lições de Cirurgião Oncológico no Combate ao Câncer para Mulheres. Então, tem um primeiro episódio lá, em breve vão ter os próximos, e esse aqui também vai estar no meu podcast. E é isso, gente, agradeço muito. Olívia, suas últimas considerações. Beijo para você. Obrigada. Eu amei falar sobre esse assunto. Se quiser, um dia a gente marca de novo, porque acho que a gente pensa bastante parecido em relação a isso. Só queria, assim, dizer que se você está passando por essa situação, sabe? Se você está passando pela situação difícil, seja ela qual for, cara, sério, vai passar. Às vezes a doença não vai passar, é a grande realidade. Mas se a angústia passar, se você conseguir enxergar utilidade naquilo. Você falou assim, o que a gente quer é ser feliz. Esses dias eu até postei nos meus stories uma frase que fala assim, ser feliz é basicamente isso, né? Ser feliz não é simplesmente ter sensações de alegria, de efusão. É tipo assim, é ter utilidade, sabe? É ser bondoso, é trazer o seu melhor para o mundo, sabe? Nem que seja com uma palavra. Então, se você pega o seu sofrimento, transforma isso em bondade para outra pessoa, que seja numa palavra, que seja numa ajuda, numa doação, seja lá, cara, isso aí é felicidade, sabe? Quando a gente pega e transforma o nosso sofrimento em bem, em beleza, em bondade para o mundo, sabe? Então, é isso que eu penso. Cara, é difícil. Aconteceu isso, tive um diagnóstico X, ou eu sofri uma situação qualquer que seja. Como que eu posso transformar, reverter isso para o bem de outras pessoas? Quando você faz isso eu não estou falando da minha cabeça, isso é uma coisa que é bíblico, mas é também provado cientificamente. Quando você faz isso, você enxerga alegria nas coisas, sabe? Então é isso. Se você está passando por isso, se cerque de pessoas boas, se cerque de bons profissionais, tenta da sua melhor maneira olhar o lado positivo das coisas e busca fazer o bem para os outros, sabe? Quanto mais bondade você trouxer para o mundo, mais isso volta para você de alguma forma, sabe? Porque Deus, ele recompensa, né? Então, e se tá difícil, procura ajuda, porque às vezes não depende só da gente, né? Às vezes tem uns neurotransmissores que estão meio desregulados ali na cabeça que precisam de medicação e de terapia, que é muito importante. Foi maravilhoso, eu amei. Gente, foi um prazer, obrigada, adorei. Tirei um pouquinho aqui dos meus pequenos dias, poucos dias de férias aqui para fazer isso, mas valeu super a pena. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Incrível. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Um excelente dia. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigado. Até mais. Tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio.
E eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.